Pensa Brasil, com Rodrigo Aidar. Rodrigo Aidar, não existe nada mais importante no exercício da cidadania do que as pessoas se reunirem num dia e irem atrás da escolha do seu governante. Prefeito, governador, presidente, os integrantes do Poder Legislativo. E claro que o processo eleitoral é cercado de regras, mas as regras no Brasil tratam o eleitor como o senhor do processo decisório ou tratam o eleitor como uma criança desprovida de senso crítico e precisa da tutela do Estado e tudo precisa ser regulado? E eu falo isso em função das regras eleitorais que a gente tem e que a gente é obrigado a engolir. Obviamente já fica claro um pouco o meu ponto de vista, mas queria conhecer o teu. Fala, Aidar. Fala, seu Eneg, salve, Débora. Obrigado aí, viu, Débora? Você é sempre generosa na minha apresentação. Imagina. E um salve aí para os nossos ouvintes também. Ô, Eneg, eu assino embaixo do que você disse. Eu acho que a legislação eleitoral brasileira trata o eleitor como um inimputável, incapaz. E um desses temas que trata o eleitor dessa forma vai estar em julgamento no Supremo Tribunal Federal, se não hoje, muito brevemente. Porque está na pauta do Supremo hoje um tema que, a princípio, pode até parecer banal, mas que é muito importante, Eneg, Débora, ouvinte, pelo seguinte, porque ele diz respeito à liberdade. O Supremo vai decidir se showmícios podem voltar a ser permitidos em campanhas eleitorais. Showmícios, um show musical, artístico, um artista que queira se apresentar, que faça parte da campanha de um candidato. Hoje, eles são proibidos, remunerados ou de graça. Se o artista de graça quiser se apresentar, ele é proibido hoje por uma legislação eleitoral aprovada em 2006. O tema está na pauta do Supremo, pode ser que não entre em julgamento hoje, porque antes dele tem a questão do interrogatório do presidente da República, se deve ser presencial ou pode ser por escrito, e essa questão é capaz de ocupar todo o dia. Mas o fato é, se não entrar hoje, vai entrar brevemente. E primeiro, Eneg, acho que é importante a gente anotar o seguinte: a legislação brasileira, ela é das mais proibitivas do planeta. Isso não é figura de linguagem, não sou eu que estou dizendo. Especialistas em direito eleitoral vivem batendo nessa tecla. Talvez não haja no mundo uma lei tão restritiva quanto a nossa quando o tema são as eleições. Todos os meios de comunicação, por exemplo, imprensa, empresas privadas, todos são submetidos todas as eleições a diversas regulações. Muitas, na prática, na verdade, nas eleições, a regra é o controle, a liberdade é a exceção. E esses regulamentos, essas regras, Eneg, elas descem a minúcias. O que pode falar, onde pode falar, se pode, na propaganda eleitoral, pegar a cena em lugar externo, se em lugar aberto, fechado, a tal ponto que é importante a gente lembrar que o Supremo Tribunal Federal já discutiu se era permitido ou não fazer humor, sátira, nos 90 dias que antecedem as eleições. Lá em 2010, a gente vai lembrar, o plenário decidiu que as emissoras de rádio e televisão e os seus funcionários, as pessoas que se apresentam, fazer sátiras, humor com candidatos. Por quê? Porque queriam proibir, inclusive, o lá se decidiu um pouco além disso, decidiu que as emissoras de rádio e TV são livres para emitir opiniões e fazer críticas a candidaturas, mesmo em período eleitoral. Por quê? Porque não se pode partir do princípio da censura prévia, ou seja, se alguém cometer alguma coisa fora do quadrado, se houver abuso, se pune depois, e não por meio de censura prévia. Esse tema de humor, esse tema, quer dizer, do showmício, ele é um pouco parecido com o tema de humor, porque diz respeito à liberdade de expressão. E já houve uma prévia dessa discussão, que vai se dar no Supremo Tribunal Federal agora, no ano passado, no Tribunal Superior Eleitoral, no TSE, quando, vocês vão lembrar, o Caetano Veloso quis fazer uma live para arrecadar dinheiro para a campanha de alguns candidatos. Num primeiro momento, o TRE do Rio Grande do Sul proibiu o show, e proibiu o Eneg, Débora, com esse argumento de que ele se igualava a um showmício. Mas o TSE liberou, e liberou com o entendimento de que era um evento fechado, no qual o público precisaria pagar, é como um show, servia para arrecadar dinheiro para a campanha política, mas o público, para participar, deveria pagar. Logo, não poderia ser igualado ao showmício. Segundo, na época, o presidente do TSE, o Luiz Roberto Barroso, ele disse, inclusive, que não haveria nem pronunciamento de candidatos, então não poderia se igualar a um showmício.
Mas aí, o ponto, né, que a gente estava discutindo ontem. Veja, é discutido nos tribunais se o público paga, se pode, se não paga, se não pode, se a filmagem é assim, se vai ter participação de políticos nesse show, se não vai ter. Então, Eneg, tudo isso para dizer o seguinte, a legislação eleitoral é paternalista, com o objetivo declarado de proteger o eleitor de influências internas, indevidas, de cuidar para que ele não seja ludibriado, acaba por tratar a todos nós, eleitores, como um bando de... E isso entra a discussão das pesquisas, né? Nós não podemos deixar as pesquisas, toda hora nós não podemos deixar as pesquisas entrarem em circulação no dia anterior, porque isso vai interferir na opinião das pessoas. É claro que vai interferir na opinião das pessoas, é evidente que tudo interfere, a começar pelo discurso imbecil ou bom desse ou daquele candidato. A gente tem o direito de saber se o candidato em quem a gente quer votar tem chance de ganhar ou não. E se ele não tem chance de ganhar, eu tenho o direito de querer votar no segundo cara em quem eventualmente eu votaria, só porque o meu não tem chance. E esses patetas, eles querem que a gente não tenha nenhuma informação, porque isso é o exercício pleno da democracia, você vota segundo a sua orientação ideológica. Vai catar coquinho, não tem partido no Brasil, isso é uma baderna. A gente quer votar em quem a gente bem entender, com showmício, sem showmício. A gente pode, inclusive, um candidato que faz showmício, né, Aidar, a gente fala, não quero esse palhaço aí ficar fazendo showmício, quero que se dane, e o showmício trabalhar contra. A ideia da liberdade parece que no Brasil, e você observa muito isso aqui, é um troço que faz mal, né? O Poder Judiciário, o Poder Legislativo, que deveriam zelar pela liberdade, quando eles podem, eles nos aprisionam. Por quê? É isso, né, Eneg? Esse argumento das pesquisas, quer dizer, eu não tenho o direito de ser pragmático? Se eu quiser ser pragmático e o candidato X está na frente e o meu candidato não tem a menor chance de ganhar, mas se eu votar no candidato Y, esse candidato X, que é o que eu mais rejeito, pode não ganhar. Eu não posso tomar essa decisão com base em pesquisas confiáveis? Claro, se houver fraude em pesquisa, isso tem que ser punido, mas tem que ser punido depois. O que eles querem fazer é censura prévia. E o pior, Eneg, é o seguinte, não há essa proteção. A gente não protege o eleitor. Na época da decisão da sátira, tinha gente querendo a proibição de humor com o argumento de que o eleitorado seria incapaz de distinguir a sátira da realidade. Se esse argumento for verdade, então o nosso menor problema são os showmícios e as pesquisas. A gente tem que cuidar de educação, autonomia. O papel do Estado é justamente fazer com que as pessoas tenham cada vez mais autodeterminação para poder decidir. E isso só se faz com mais informação e mais informação confiável. Essa história de querer proibir, ser um tutor do que elas podem assistir, ler, ouvir, entrar em contato, não faz o menor sentido. Eu lembro que tinha uma frase do ministro Aires Brito, que foi relator desse processo da sátira, que ele disse o seguinte: período eleitoral não é estado de sítio. É isso que a gente tem que ter em mente. Excelente, Pensa Brasil, Rodrigo Aidar, que volta a conversar com a gente na sexta-feira. Valeu, Aidar. Valeu, Eneg. Até sexta. Valeu, Débora. Um abração aí para os nossos queridos e nossas queridas ouvintes. Um beijo, até sexta.